Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou Peter Martins e você está ouvindo Cooperadores da Verdade, o primeiro episódio desta 5ª temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade, por isso estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Junte-se a nós, pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir esse programa segundo a vontade de nosso Senhor. Nesse episódio, nós vamos conhecer brevemente a vida de São Pedro de Alcântara, o padroeiro do Brasil. E vamos falar também sobre o dom de línguas. O que é essa coisa de falar em línguas, de orar em línguas, que está na Sagrada Escritura e que, sobretudo nas últimas décadas, ganhou tanto enfoque com os movimentos pentecostais dentro e fora da igreja? Fique aqui comigo que logo, logo nós vamos descobrir e defender a fé da igreja mais uma vez. Se você está ouvindo Cooperadores da Verdade pela primeira vez, está nos conhecendo agora, saiba que nós temos um site, cooperadoresdaverdade.com. E lá você encontra muito mais conteúdo de espiritualidade, doutrina apologética, teologia, filosofia, liturgia, vida dos santos, orações católicas, novenas e tudo mais. É um portal completo de conteúdo católico para você. Nas redes sociais, você nos encontra facilmente. É só procurar por Cooperadores da Verdade ou então digitar o nome de usuário, que é sempre o mesmo, Os Cooperadores, tudo junto. Facebook, Twitter, YouTube e principalmente Instagram, que é o que nós mais utilizamos atualmente. O nosso Instagram, que aí está crescendo rapidamente, já somos mais de 3.600 cooperadores por lá. Nos siga, que vai ser muito bom encontrar e interagir com todos vocês. Não esqueça, Os Cooperadores. Então, sem mais delongas, nesse primeiro episódio do ano, vamos começar o programa de uma vez, porque hoje tem muito assunto para a gente falar. Persium crucis de inimicis nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Dignare me laudare te Virgo sacrata, da mihi virtutem contra hostes tuos. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Concedei-me, ó Deus onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for de vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai o meu estado de vida e dai-me a saber, poder e querer o que me pedis que faça e dai-me levá-lo a cabo como convém à salvação da minha alma. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavra sem exageração, obediente sem contradição, paciente sem murmuração. Concedei-me, dulcíssimo Deus, inteligência para vos conhecer, diligência para vos buscar, sabedoria para vos encontrar, bondade para vos agradar, perseverança para vos esperar doce e fielmente, confiança para vos alcançar felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nessa vida e, por fim, na pátria eterna, desfrutar dos vossos gozos pela glória. Vós, que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos ainda estudando a vida dos santos franciscanos. No último episódio, nós falamos de São José de Cupertino. E nesse programa de hoje, nós conheceremos a história de São Pedro de Alcântara. Pedro Gavarito nasceu em Alcântara, na Espanha, em 1499. Era de família nobre, seu pai era legista e era o prefeito da cidade. Ele estudou filosofia na grandiosa Universidade de Salamanca. Ainda na primeira adolescência, muito jovem, já levava uma vida de asceta, dedicando a maior parte do seu tempo livre à oração, visita aos doentes, aos encarcerados e socorria os pobres com suas esmolas. Aos 15 anos, o jovem Pedro já era uma espécie de diretor espiritual de um grupo de amigos que estudavam junto com ele. Era vontade de seu pai que ele se dedicasse ao estudo do direito. Mas no ano de 1515, mesmo ano da primeira revolta de Lutero contra a Igreja, e também o ano do nascimento de Santa Teresa d'Ávila, Pedro, aos 16 anos, pediu admissão em um convento franciscano observante. Ele recebeu as ordens para pregar o Evangelho e todos se admiravam com a profundidade da sua doutrina. Se admiravam com o calor da sua palavra, com a eloquência virtuosa e robusta, sempre muito bem fundamentada na Sagrada Escritura. Nas suas pregações, ele unia muito bem as graças das bem-aventuranças, melhor dizendo, com as chicotadas de João Batista. Misericordioso com os irmãos e muito radical consigo mesmo, como aliás todos nós devemos ser, não é? Ele era um daqueles franciscanos de corpo e alma. Não possuía nada para si, a não ser um velho hábito, um breviário, um crucifixo bem surrado e um bastão. Não usava calçado, não usava chapéu, nada. Jejuava com severidade. Nos dias de penitência, passava pão e água e, no máximo, alguns legumes temperados com cinzas, como fazia São Francisco de Assis também. Dormia apenas 2 horas por dia numa cadeirinha velha, ou às vezes nem isso, dormia encostado na parede. No inverno, vejam só, meus caros, no inverno ele abria a janela da sua cela para passar frio. É isso mesmo. Os seus irmãos do convento chegaram a pedir que ele moderasse um pouco nas penitências. E sabe como é que ele respondeu? Eu fiz um contrato com o meu corpo. Ele deve sofrer muito nessa vida para que tenha um descanso sem fim na eternidade. Costumava-se contar também que ele nem olhava para os irmãos, passou a vida inteira só olhando para baixo, a ponto de ele não conhecer nem mesmo onde ficavam as coisas do convento. Não sabia onde ficavam o refeitório, os banheiros, ele só seguia o fluxo. Onde os irmãos iam, ele ia também. Sequer conhecia o rosto dos seus confrades. Ele chegou a ser confessor de Dom João III, o rei piedoso de Portugal, e transformou a corte portuguesa em modelo de virtude. Muitas crianças e jovens, filhos dos nobres, abandonaram tudo, seguindo o exemplo de São Pedro de Alcântara, para viver na mais extrema pobreza por nosso Senhor Jesus Cristo. Certa vez, São Pedro de Alcântara foi na cidade de Ávila e se encontrou com Santa Teresa. Nas primeiras palavras trocadas com a carmelita, ele não só confirmou a origem divina de suas aparições, das experiências espirituais que ela tinha, como a incentivou a se entregar completamente à ação do Divino Espírito Santo. Nosso imperador, Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, tinha uma devoção especial pelo seu padroeiro, de maneira que decidiu escolhê-lo como padroeiro principal de todo o império. Isso foi ratificado pelo Papa Leão XII, no dia 31 de maio de 1826. Então hoje, o Brasil tem uma padroeira, Nossa Senhora Aparecida, e um padroeiro, São Pedro de Alcântara.
Santa Teresa d'Ávila nos dá grande incentivo para que sejamos mais devotos desse grande patrono do Brasil. Olha só o que ela diz. Disse-me o Senhor uma vez que não lhe pediriam coisas em nome de São Pedro de Alcântara que ele não atendesse. Muitas que eu lhe tenho encomendado que São Pedro peça por mim ao Senhor, as vi atendidas. São Pedro de Alcântara morreu em 18 de outubro de 1562, com 63 anos, data do meu aniversário, em 18 de outubro. E foi beatificado em 18 de abril de 1622 em Roma, pelo Papa Gregório XV. Foi canonizado em 28 de abril de 1669, também em Roma, pelo Papa Clemente IX. Sua memória litúrgica é celebrada todos os dias 18 de outubro. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Antes de nós irmos para a pauta principal, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, eu quero lhes convidar para o nosso Clube do Ouvinte. O Clube do Ouvinte, que no ano passado chegou a ter somente 2 membros, só 2 pessoas nos ajudavam, agora já tem 9. Já somos em 9 sócios no Clube do Ouvinte. Graças a Deus, né? Boa parte das nossas despesas já são pagas pela contribuição que os nossos irmãos fazem por lá. Essa é uma oportunidade para que a gente forme uma comunidade, né? Para que a gente fortaleça os nossos laços, para que a gente tenha um contato maior, interaja mais, para que eu conheça mais o que vocês estão pensando, o que vocês desejam e almejam alcançar com os conteúdos que nós produzimos aqui. E é também uma oportunidade para que nós possamos fazer o nosso apostolado crescer, melhorar o conteúdo, aprimorar a entrega desse conteúdo, a qualidade, né? E expandir ainda mais o alcance de tudo que nós produzimos aqui no Cooperadores, para que mais pessoas sejam alcançadas. Quem faz parte do clube conta com alguns benefícios: acesso com antecedência aos podcasts, conteúdos exclusivos no Instagram, no nosso site, e eu estou preparando uma programação de lives exclusivas também. Acesso aos grupos só para membros, que é onde nós conversamos, discutimos, tiramos dúvidas, trocamos ideias, enfim. E isso tudo, todos esses benefícios, nós fazemos com toda a gratidão. É uma forma de agradecer aos apoiadores, os sócios do nosso Clube do Ouvinte, pela ajuda que nos dão. Nós queremos um Cooperadores da Verdade mais próximo de vocês, mais próximo daqueles que acreditam nesse apostolado. Se você acredita no Cooperadores da Verdade, fica aí o meu convite para que você faça efetivamente parte dele, para que você nos ajude a melhorar o nosso conteúdo, aumentar a frequência também com que nós entregamos esse conteúdo, né? Ampliar o alcance, para que assim Deus possa continuar nos usando para ajudar tantas outras pessoas. O endereço para se associar ao Clube do Ouvinte é apoia.se/os Cooperadores. apoia.se/os Cooperadores. Muito fácil, tá bom? Muito obrigado, meus caros. Vamos para o tema principal, vamos falar sobre o dom de línguas, o verdadeiro dom de línguas. Após a comemoração da Páscoa, meus caros, que é a festa mais importante da igreja, sem dúvida, nós celebramos o Pentecostes. Na liturgia, o tempo da Páscoa perdura por 50 dias até que cheguemos à festa de Pentecostes. Na Páscoa do Senhor, nós celebramos a sua morte e ressurreição, e em Pentecostes, nós comemoramos o nascimento da igreja pelo derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos com Nossa Senhora, conforme nosso Senhor mesmo havia prometido. Mas a festa de Pentecostes não é assim uma festa originalmente cristã. Ela tem as suas raízes no judaísmo, né? Os judeus comemoravam em Pentecostes o recebimento da lei de Deus por Moisés depois de ele ter subido no Monte Sinai. Era conhecida também como a festa das colheitas. Na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, nós lemos a sua instituição no livro do Êxodo.
O nome Pentecostes, dado à festa da colheita, né, festa das colheitas, já é algo mais recente. Normalmente aí se data cerca de 300 anos antes de Cristo. Tanto que no Antigo Testamento nós só encontramos referência ao nome Pentecostes no segundo livro dos Macabeus, quando já havia uma forte inculturação helênica entre os judeus. Nessa época, os judeus absorveram muito da cultura grega, e os gregos chamavam a festa das colheitas de Pentecostes, justamente por ser realizada 50 dias depois da Páscoa. Da mesma forma que nós comemoramos hoje também, né? 50 dias depois da Páscoa. No cristianismo, onde o velho se faz novo, onde o incompleto se completa, e a nossa fé é levada à plenitude pela graça de nosso Senhor, o Pentecostes será a festa da nova colheita, ou melhor, a nova festa da colheita, né? O novo Monte Sinai. Vejam só, assim como o Pentecostes judaico celebrava um grande marco na história, o recebimento da lei, o Pentecostes cristão será o mesmo. Porque se no Monte Sinai os judeus receberam em tábuas de pedra a lei, que não podia justificá-los, mas apenas acusá-los, como diz São Paulo na sua carta aos Gálatas, no cenáculo, em Jerusalém, os primeiros fiéis da igreja receberam em tábuas de carne, agora a nova lei, a lei da graça. Lei que essa sim era capaz de justificá-los. Isso quem disse é o próprio São Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. Bom, mas pelo menos nas últimas décadas, 4 ou 5 décadas, muitos católicos, entre leigos, padres, bispos, parecem ter se voltado para esse tema, o dom de línguas, os dons do Espírito Santo, desejando compreender mais a respeito desse assunto. Sobretudo por causa do crescimento dos movimentos pentecostais, tanto nas denominações protestantes, quanto até mesmo dentro da Igreja Católica. Há muitas dúvidas, até mesmo quanto à autenticidade de alguns fenômenos que ocorrem nesses movimentos. Será mesmo que essas coisas são verdadeiras? Será que é o mesmo que ocorreu lá em Pentecostes? Bom, antes de mais nada, permitam-me fazer um disclaimer aqui, tá? Meu compromisso com esse episódio não é emitir juízo algum sobre esses movimentos. Eu poderia fazer isso? Poderia, né? Mas o meu objetivo aqui é tão somente expor a doutrina perene da Igreja. Eu creio que isso seja mais que o suficiente, tá? Para isso, eu vou me servir dos próprios documentos da Igreja, dos testemunhos dos santos, contar com a ajuda do professor Alessandro Lima, que escreveu um livro, né, que na minha opinião é cabal sobre o dom de línguas. Aliás, esse episódio é praticamente uma exposição do livro dele, né, porque é muito bom. Eu recomendo que vocês busquem, procurem aí, que você acha facilmente na internet. É um e-book. Tá? Então, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, a fé católica ela é dócil ao ensino de Cristo e da Igreja. Eu sei que alguns pontos que serão tocados aqui nesse episódio podem ser polêmicos para alguns, podem despertar certas paixões, mas como eu disse, meu objetivo aqui é tão somente expor o ensino perene da Igreja, tá? Então faça uma pausa, respire fundo, peça ao Espírito Santo, já que nós vamos falar dele aqui, a docilidade que lhe convém para, se for o caso, aceitar e obedecer às verdades da fé católica que eu vou expor, tá? Esse é talvez um dos episódios aí mais importantes dentre todos os episódios do Cooperadores. Então ouça com atenção, porque certamente todos nós, inclusive eu, é claro, temos muito que aprender com o que vai ser exposto aqui, tá bom? Nosso catecismo amarelinho, que todo mundo tem em casa aí, ensina que o amor é o primeiro dom, que contém todos os demais dons. E São João ensina que Deus é amor. Por isso convinha a Deus, na pessoa de Cristo, que se entregasse na cruz e sofresse todas aquelas dores por nós. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. E esse foi o ato extremo do amor de Deus por nós.
o catecismo continua. Pelo fato de estarmos mortos, ou pelo menos feridos pelo pecado, o primeiro efeito do dom do amor é a remissão de nossos pecados. É a comunhão do Espírito Santo que na Igreja restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado. É por este poder do Espírito Santo que os filhos de Deus podem dar fruto. A Igreja ensina que o Espírito Santo é também um dom que nos é dado para que demos frutos. E que frutos são esses? Caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Não confundam os frutos do Espírito Santo com os dons do Espírito Santo, ok? Vejam só o que ensina, o que ensinam, né? O catecismo e o compêndio do catecismo, tá? Os dons do Espírito Santo são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir as inspirações divinas. Os frutos do Espírito Santo são perfeições plasmadas em nós como primícias da glória eterna. A vinda do Espírito Santo já era anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. Porei em vós o meu espírito e vivereis, profetizou Ezequiel. E essa vida que nós recebemos pelo Espírito Santo não é merecimento nosso, não. É um presente, um dom de Deus. Mas quais são mais precisamente esses dons que nós recebemos de Deus? O profeta Isaías é um dos primeiros a falar deles. Um renovo sairá do tronco de Jessé, diz ele, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor ao Senhor. Sua alegria se encontrará no temor ao Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que fazer. Então, tomando essa profecia de Isaías por base, a teologia católica pôde conhecer os dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Falando aos Coríntios, São Paulo parece que elenca outros dons do Espírito Santo. Vejam só o que ele diz. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Parece que São Paulo e o profeta Isaías não estão falando da mesma coisa, né? Isaías fala de inteligência, conselho, fortaleza. São Paulo fala de milagres, curas, profecias, línguas. Como é que a gente pode entender essas coisas? O católico não pode escolher um em detrimento de outro, né? A palavra de Deus é uma só. Então, os santos padres, os teólogos, o magistério da igreja, eles conseguiram compreender perfeitamente o que dizem tanto o profeta Isaías quanto São Paulo. Acontece o seguinte: os dons do Espírito Santo, as graças que Deus nos concede por ele, se dividem em graça santificante, que também é chamada de graça habitual, graça atual, graça sacramental e graça especial, que também é chamada carisma. O Catecismo da Igreja define perfeitamente cada uma delas. Então eu vou tomar o Catecismo aqui e dar essas definições para que a gente possa prosseguir, tá? Graça santificante ou habitual
é um dom habitual, uma disposição estável e sobrenatural para aperfeiçoar a própria alma e torná-la capaz de viver com Deus e agir por seu amor. Aqui nós estamos falando daquela vida infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, como diz o catecismo, para curá-la do pecado e santificá-la. Essa é a graça que nós recebemos no nosso batismo, tá? Graça santificante ou habitual. Segundo, a graça atual. As graças atuais são as intervenções divinas, quer na origem da conversão, quer no decorrer de uma obra de santificação. A conversão de São Paulo, por exemplo, no caminho de Damasco, é um exemplo, de graça atual. Depois, a graça sacramental, que são os dons que o Espírito Santo nos concede para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, que é a Igreja. São os dons próprios dos diferentes sacramentos. Estou citando tudo isso aqui do catecismo, tá? Acho que não preciso comentar um a um, porque o catecismo já deixa tudo bem claro. Graça sacramental são as graças de Deus que Ele nos concede pelos sacramentos. Graça especial ou carisma são os favores, os dons gratuitos que nós recebemos de Deus. Seja qual for seu caráter, às vezes extraordinário, diz o catecismo, como o dom de milagres ou de línguas, os carismas, eles se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da Igreja. Acham-se a serviço da caridade que edifica a Igreja. Entre as graças especiais, convém mencionar as graças de Estado, que acompanham o exercício das responsabilidades da vida cristã e dos ministérios da Igreja, encerra o catecismo. As graças de Estado, abrindo um parêntese aqui, são aquelas graças que nós recebemos para cumprir as nossas responsabilidades, os nossos deveres, no estado de vida que nós somos chamados a servir e a nos santificar. Servir a Deus e a nos santificar. Os padres, os religiosos e religiosas, os chamados ao matrimônio, todos nós recebemos um favor especial de Deus para vivermos a nossa vocação. Essas são as graças de Estado que fazem parte nessa sistematização feita pela Igreja para que nós possamos compreender melhor o agir de Deus, fazem parte das graças especiais. Então, com isso, a gente consegue compreender muito bem que o apóstolo Paulo está falando dos dons carismáticos, das graças especiais. E o profeta Isaías, na sua profecia, está falando da graça santificante, aquela graça que nós recebemos pelo batismo e também pelos sacramentos, as graças sacramentais. Então agora nós entramos efetivamente no tema do episódio. Foi necessária essa introdução para que a gente possa compreender, para que a gente se situasse, entendesse o que de fato é o dom de línguas. O dom de línguas é um dom carismático, está incluído então entre aqueles dons especiais e particulares que são extraordinários. Por que extraordinários? Porque os dons extraordinários são aqueles que, como diz o catecismo, dizem respeito ao exercício das responsabilidades da vida cristã e dos ministérios no seio da Igreja. Os dons ordinários são os dons que recebem os acólitos, os diáconos, os padres e os bispos da Igreja. O dom de língua, então, é um dom extraordinário. O catecismo romano vai dizer que, além das graças santificantes, habituais e sacramentais, são também comuns a todos as graças gratuitas, grátis, dadas ou especiais, entre as quais figuram a ciência, a profecia, o dom de línguas e de milagres e outras da mesma natureza. Isso diz o catecismo romano. Tá bom, Peter, mas afinal, quid est o dom de línguas? O que é o dom de línguas? Já entendi de onde ele vem, como ele é conhecido e classificado teologicamente, mas em que consiste o dom de línguas?
Será mesmo que é isso que nós vemos nesses movimentos pentecostais da igreja, ou mesmo entre os pentecostais protestantes? É preciso entender que quando nós falamos em dom de línguas hoje em dia, né, há uma certa confusão na sua compreensão mais precisa. Isso ocorre porque algumas pessoas passaram a interpretar a Sagrada Escritura de modos diferentes. Então, tomando por base os textos bíblicos, há pessoas que defendem que quando se fala em dom de línguas, se está falando de línguas estranhas, ou seja, uma língua que nós, seres humanos, não entendemos, línguas que não são deste mundo, que são desconhecidas por nós. O que se chama tecnicamente de glossolalia, tá? Gravem esse nome difícil aí, glossolalia. E outras pessoas não. Outras pessoas dizem que não são línguas estranhas, são línguas estrangeiras. Aí a coisa já muda de cenário. Porque se você segue por essa linha, é como se você, brasileiro, recebe de Deus o dom de línguas, e aí você falaria inglês, francês, italiano, espanhol, etc., né? Ou seja, idiomas normais, comuns a todas as outras pessoas, mas que naturalmente você não teria domínio desses idiomas. Então você, brasileiro, passa a falar, coreano, sem saber absolutamente nada do idioma coreano. Entenderam? Esse fenômeno nós chamamos tecnicamente de xenoglossia. Tá? Então nós temos essa divergência hoje quanto ao dom de línguas. Será que são línguas estranhas ou línguas estrangeiras? Glossolalia ou xenoglossia? Do que é que está falando a Sagrada Escritura? Então isso é o que a gente vai estudar hoje, tá? Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos 19, 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Acontece o seguinte, essa expressão línguas estranhas, tá? Ela é estranha ao texto original, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, não fala em línguas estranhas, fala somente línguas. Se nós conferirmos o texto original, vai ser assim, tá? Somente línguas, não tem o adjetivo estranhas ali depois. O professor Alessandro Lima, no seu livro, fez uma pequena análise dessas traduções da Sagrada Escritura que nós temos hoje em português, tá? Usou tanto Bíblias católicas quanto Bíblias protestantes também. E ele identificou 3 padrões de tradução diferente. O primeiro é aquele que não qualifica as línguas faladas, tá? Então, entre as traduções que ele pesquisou, 14 delas assumem esse padrão. Das católicas, a Nova Vulgata, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, a tradução da CNBB, Vozes Pastoral, a TEB, que é a tradução ecumênica, né? E algumas outras. Tá? Então, nessas traduções, não há um adjetivo depois. Fala só línguas, não fala nem que são estranhas, nem estrangeiras, nem nada. Só línguas. Tá? Há um segundo padrão que identifica essas línguas como línguas diversas. Então, a tradução daquele texto de Atos não diz línguas estranhas, diz línguas diversas, tá? No sentido de vários idiomas humanos. A Bíblia do Padre Mato Soares, do Padre Antônio Pereira de Figueiredo, a Vulgata de Dom Vicente e a tradução Mensagem de Deus, que é da Loyola, adotam esse padrão. E o terceiro e último padrão, esse sim qualifica as línguas como línguas estranhas, no sentido que não são línguas conhecidas pelos homens. Aí nós temos a Bíblia Ave Maria, a Bíblia na linguagem de hoje e a nova tradução na linguagem de hoje. Essas duas são protestantes, essas optaram por esse padrão. Então, elas dizem que são línguas estranhas. Tá? Nós podemos ver aí que as traduções que adotaram o primeiro e o segundo padrão, o primeiro padrão que não qualifica as línguas e o segundo que diz que são línguas diversas,
Essas são as traduções mais fiéis ao texto original, porque são traduções baseadas na tradução latina de São Jerônimo, a Vulgata. O professor Alessandro Lima ainda diz que aquelas traduções que falam de línguas diversas, ou seja, o segundo padrão que eu falei logo acima, são as que os especialistas dizem ser as melhores opções de tradução. Tá? Línguas diversas, então, seria o texto mais fiel ao original latino traduzido por São Jerônimo. O texto sagrado, então, estaria falando de línguas diversas e não línguas desconhecidas de todos os homens. Tá? Se bem que, mesmo que se adote a opção línguas estranhas, cabe bem lembrar que o termo estranho pode ser perfeitamente traduzido por estrangeiro nas línguas latinas. Então, português, espanhol, italiano, estranho pode sim ser um sinônimo de estrangeiro com muita tranquilidade, com muita serenidade. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos ao texto da Sagrada Escritura mais uma vez, que é a melhor coisa que nós podemos fazer para entender bem. A primeira vez que nós ouvimos falar do carisma das línguas está no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. A citação é meio longa, mas vamos lá, tá? Chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se partiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo dos céus. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então nós os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Macedônia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, os peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los todos publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: o que significam essas coisas? E aí encerra a Sagrada Escritura. Dessa passagem aqui, acho que não é preciso dizer mais nada, né? Os apóstolos claramente estavam falando em línguas estrangeiras, né? Então, o fenômeno aqui é o da xenoglossia, tá? Há alguns autores que defendem que os apóstolos estariam, na verdade, falando na sua própria língua, mas sendo entendidos pelas outras pessoas nas suas línguas nativas. Como se eu estivesse falando em português e um russo que não sabe nada de português estivesse entendendo em russo o que eu falo, tá? Mas Santo Tomás contraria essa tese no seu comentário à primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Santo Tomás diz: o Senhor deu-lhes o dom de línguas para que a todos ensinassem, não de modo que falando uma só língua fossem entendidos por todos, como dizem alguns, mas sim, bem literalmente, de maneira que nas línguas dos diversos povos falassem as de todos. Tá? Então, o texto de Pentecostes, lá em Atos 2, esse que eu acabei de ler, e aquele texto também de Atos 19, que eu li anteriormente, quando Paulo impôs as mãos a 12 homens que passaram a falar em línguas e profetizaram, etc., esses falam do mesmo fenômeno, da xenoglossia. O próprio Paulo
quando relaciona os dons carismáticos, lá em 1 Coríntios, fala em variedade de línguas. Daí fica difícil sustentar outro ponto que não a xenoglossia. Um simples exame um pouquinho mais minucioso do texto já nos revela que não se tratam de línguas estranhas ou desconhecidas. E o que diziam os santos e doutores da igreja sobre o dom de línguas? Nada muito diferente do que eu disse até aqui, meus caros. Então eu vou citar alguns dos muitos exemplos que nós temos, né? É apenas para ilustrar, tá? E para mostrar principalmente que aqui nós estamos defendendo a doutrina católica, não é a opinião do Peter, não. Não é a opinião do Cooperadores da Verdade, tá? Ou seja, a fé católica é aquilo que se crê em toda a igreja, em todos os tempos e em todos os lugares, ok? Santo Irineu de Lyon, século II. E ainda esse espírito que Lucas nos diz ter descido depois da ascensão do Senhor sobre os discípulos no dia de Pentecostes, com o poder de falar em todas as línguas dos povos e abrir-lhes um novo testamento. Continua ainda Santo Irineu. Por isso o apóstolo Paulo diz: falamos de sabedoria entre os perfeitos, chamando perfeitos os que recebem o Espírito de Deus e que falam todas as línguas, graças a este Espírito, como ele fazia e como ainda ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem o carisma profético e que, pelo Espírito, falam em todas as línguas, revelam as coisas escondidas dos homens para a sua utilidade e expõem os mistérios de Deus. São João Crisóstomo, lá no século IV, diz o seguinte: justamente no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e sofreram uma transformação radical. Repentinamente tomaram consciência da palavra de Deus em seu seio e puseram-se a comunicar em todas as línguas as maravilhas de Deus. Santo Agostinho, também no século IV. Aquelas línguas faladas pelos que estavam repletos do Espírito Santo prefiguravam a futura igreja, que haveria de estar entre as línguas de todos os povos. Continua Santo Agostinho. Como outrora, quem recebia o Espírito Santo, embora fosse um homem só, falava todas as línguas, assim agora fala todas as línguas através de todos os povos, a própria unidade. Santo Agostinho falando sobre a unidade da igreja, né? Assim também fala São Gregório Magno, falam os santos padres orientais, defendendo que o Pentecostes foi ao contrário daquele episódio da Torre de Babel. A Torre de Babel, meus caros, de Babel, né? Não é de papel, não. A Torre de Babel foi aquele episódio em que surgiu os vários idiomas. Até então, nós tínhamos um único idioma em toda a Terra. Tá? A divisão dos idiomas começa aí, na Torre de Babel. E aí também se dá a divisão das nações, né? Os homens se dividiram porque já não se entendiam mais. Pentecostes, então, é o evento que une novamente todas as nações em Cristo. Porque com o dom de línguas, a xenoglossia, todos podiam entender a mensagem de Cristo no início da igreja. É isso que ensinam os santos padres. Santo Tomás também falou sobre o dom de línguas. Santo Tomás, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, é o doutor comum da igreja. Ou seja, a autoridade teológica de Santo Tomás é máxima. Tá? Simplesmente não se pode fazer teologia sem se recorrer a Santo Tomás de Aquino. É isso que é ser o doutor comum da igreja. E foi para isso que ele foi reconhecido como doutor comum, para que todos recorressem a ele. Tá? Ele foi o mais referendado pelos papas, pelos concílios e por aqueles outros teólogos de saber mais notório ao longo da história da igreja. Então veja, é preciso considerar o que esse homem diz. Santo Tomás não é qualquer um, não. Né? Vamos ver o que ele diz na Suma Teológica sobre o dom de línguas. Tá? Secunda, questão 176
É uma citação meio longa, mas vamos lá. Cristo escolheu os seus primeiros discípulos para percorrerem o mundo pregando a sua fé a todos, como se lê no Evangelho, e de ensinar a todas as gentes. Ora, não era conveniente que os enviados a ensinar os outros precisassem de ser instruídos por eles sobre o modo com que lhes houvessem de falar ou de lhes entender a língua. Além disso, os discípulos enviados eram pobres e sem poder nenhum. Nem poderiam, a princípio, encontrar facilmente quem, com fidelidade, lhes interpretassem aos outros as suas palavras ou lhes explicasse, principalmente por terem sido enviados a povos infiéis. Por isso, era necessário sempre a providência vir-lhes em socorro com o dom das línguas. De modo que assim, como as gentes que caíram na idolatria vieram a falar as línguas diversas, segundo o refere a Escritura, assim também, quando foram convertidos ao culto de um só Deus, o dom de línguas vem a ser o remédio a essa diversidade. Agora, Santo Tomás comenta o livro de 1 Coríntios. Veja só. Porquanto o dom de línguas, devemos saber que, como na igreja primitiva, eram poucos os consagrados para ensinar pelo mundo a fé de Cristo, a fim de que mais facilmente e a muitos anunciassem a palavra de Deus, o Senhor deu-lhes o dom de línguas, para que a todos ensinassem, não de modo que, falando uma só língua, fossem entendidos por todos, como alguns dizem, mas sim, bem literalmente, de maneira que nas línguas dos diversos povos falassem as de todos. Pelo qual disse o apóstolo: dou graças a Deus, porque falo as línguas de todos vós. No livro de Atos dos Apóstolos se diz: falavam em várias línguas, etc. E na igreja primitiva, muitos alcançaram de Deus esse dom. Pois os coríntios, que eram de indiscreta curiosidade, preferiam esse dom que o dom da profecia. E aqui, por falar em língua, continua Santo Tomás, o apóstolo entende que em língua desconhecida e não explicada, como se alguém falasse em língua teutônica a um galês. O magistério da igreja, claro, que tem a missão por ensinar a doutrina perene da igreja, não poderia ensinar outra coisa, senão isso mesmo que nós vimos até agora. Né? Mesmo depois do Concílio Vaticano II? Sim, mesmo depois do Concílio Vaticano II. Não me venham com essa história aí de que o Concílio Vaticano II mudou as coisas, porque não há nada mais falso que isso. Né? Vejam só, o decreto Ad Gentes. Tá? O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, desceu sobre os discípulos para permanecer eternamente com eles. Enfim, foi prefigurada a união dos povos na catolicidade da fé mediante a Igreja da Nova Aliança, que fala todas as línguas, compreende e abraça na caridade todos os idiomas e assim supera a dispersão de Babel. Compêndio da doutrina social da Igreja. À luz da fé, a comunicação humana deve ser considerada como um percurso de Babel a Pentecostes, ou seja, um empenho pessoal e social de superar o colapso da comunicação, abrindo-se ao dom de línguas. Papa João Paulo II, na encíclica Dominum et Vivificantem, agindo sob o influxo do Espírito Santo recebido pelos apóstolos, quando estavam em oração no cenáculo, São Pedro apresenta-se e fala diante de uma multidão de pessoas de diferentes línguas reunidas para a festa. Nessa mesma linha, claro, segue o Padre Tanqueray, no seu reconhecidíssimo compêndio de ascética e mística. O dom das línguas, que é em São Paulo o dom de orar em língua estranha com certo sentimento de exaltação, segundo os teólogos, é o dom de falar várias línguas. Tudo isso em plena conformidade com o magistério anterior, né? Como expresso no Catecismo de São Pio X, por exemplo, na questão 99. O que aconteceu aos apóstolos depois que ficaram plenos do Espírito Santo?
falavam diversas línguas e operaram grandes milagres. E quanto ao que nós chamamos glossolalia, aquele fenômeno em que supostamente se fala uma língua desconhecida dos homens. Na verdade, ele não é assim uma novidade na igreja, não. Tá? Já apareceu antes, só que entre os hereges. É isso mesmo. Tá? Os santos padres da igreja precisaram se levantar, os santos padres, os santos doutores, enfim, isso excedeu a época patrística, né? Esses grandes homens da igreja precisaram se levantar contra algumas pessoas que se diziam profetizar e falar nessas línguas estranhas e desconhecidas. Isso já lá nos primeiros séculos da igreja. Santo Irineu de Lyon fala de um tal de Marcos, que com a ajuda dos demônios, isso são palavras de Santo Irineu, tá? Não é o Peter que está falando, não. Marcos, que com a ajuda dos demônios, fazia algumas mulheres mais humildes, mais incautas, acreditarem que ele profetizava em nome de Deus. Santo Irineu denunciava que essas pessoas diziam coisas sem sentido e sem hesitar. Eusébio de Cesareia, historiador na igreja lá do século IV, ele relata que Apolinário, bispo de Hierápolis, ainda no século II, hein? Já teve de combater a heresia montanista que apresentava certas novidades que confundia a igreja de Ancira, na Galácia. Que novidades eram essas? Eusébio de Cesareia cita as palavras do próprio bispo Apolinário. Falso êxtase, falar em excesso, proferir palavras estranhas e profetizar de forma inteiramente oposta ao uso tradicional conservado pela igreja. Orígenes, no século III, também nos dá um testemunho de combate a heresias que falseavam o verdadeiro dom de línguas. Termos desconhecidos, incoerentes, totalmente obscuros, cuja significação nenhum homem razoável seria capaz de descobrir por estarem por demais desprovidos de clareza e de sentido. Orígenes ainda dizia que os profetas, segundo a vontade de Deus, falavam sem nenhum sentido oculto. Não é preciso dizer mais nada, né? Mas ainda vale a menção de vários grupos heréticos já um pouco mais adiante na Idade Média. Os jansenistas, no século VIII. Os profetas de Cévenol, que viveram na França no século XIV, isso mesmo, XIV. Os Shakers e os Irvingites, no século XIX. Todos eles foram adeptos dessa prática da glossolalia, do falar ininteligível, como se fosse um dom do Espírito Santo. Então, se o demônio agiu no passado para confundir a igreja e levar muitos ao erro, é claro que ele pode sim estar agindo hoje, né? Por isso é preciso ter muito cuidado, e aqui nós vemos a importância de se conhecer a doutrina católica, de se conhecer a história da igreja, a história da doutrina da igreja e também a história das heresias, né? Se você se dedica a estudar isso e assente docilmente aquilo que a igreja ensina, dificilmente cairá em alguma heresia ou em algum erro, né? Não há razão nem fundamento, né, na nossa doutrina, na doutrina perene da igreja, para se afirmar que o dom carismático de línguas seja a glossolalia, que é aquele falar ininteligível. Quanto às dificuldades que se tem para interpretar a Sagrada Escritura, para isso nós temos a igreja, né? Para isso nós temos os santos padres, os teólogos, os doutores. São Pedro já alertava que as cartas de São Paulo continham passagens difíceis de entender. E falava ainda mais que os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam, né, o sentido dos escritos paulinos para a sua própria ruína, né? Isso é o primeiro Papa da Igreja falando, meus caros. É preciso ter cuidado, né? É preciso ter cuidado e é preciso que sejamos dóceis ao magistério da Igreja. Não existe esse negócio de língua dos anjos, como se diz hoje em dia. Como se o fenômeno da glossolalia
esse falar ininteligível fosse o idioma dos anjos. Os anjos não têm idiomas, meus caros. Não tem linguagem. A comunicação entre eles, como diz Santo Tomás, é meramente intelectual. Claro, eles são seres puramente intelectuais. Só se pode dizer que eles falam um com o outro, de certo modo, muito impropriamente, né? Por quê? Porque o que os anjos fazem é comunicar uns aos outros os conceitos que são intelectuais. E eles fazem isso por locução ou por iluminação, que é a locução dos superiores aos inferiores. Eu não vou entrar em muitos detalhes disso aqui, tá? Então, assim, o povo padece por falta de conhecimento, né? Como diz o profeta Oséias. A linguagem é algo meramente humano. Aliás, a linguagem é um dom concedido por Deus ao homem, para que pudesse nomear todas as coisas e comunicar-se um com o outro, como se vê na Sagrada Escritura. Não tem o mínimo sentido você proferir sílabas e outros sons ininteligíveis, acreditando que isso é um outro tipo de linguagem. Quando São Paulo diz, lá na sua carta aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, etc, etc, etc. Isso se deve entender, então, sem se desconectar da realidade. Anjo não tem língua, então isso é uma metáfora, né? Falar como os anjos, o mesmo conteúdo dos anjos, ou seja, as coisas mais elevadas, anunciar as coisas divinas. São Paulo fala do nível de aprofundamento do anúncio, né? E não de um idioma, pelo amor de Deus, né? Então está aí, meus caros, a doutrina da Igreja sobre o dom de línguas não é nada muito obscuro, aliás, não é nada obscuro, né? Não é algo que está em debate, como muitos pensam, né? Ela é claríssima, está expressa na Sagrada Escritura, no combate às heresias, no ensino dos doutores da Igreja e também nos documentos magisteriais. O que mais a gente precisa, né? O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, isso lembrou bem o professor Alessandro Lima no seu livro, diz que claramente cabe à Igreja julgar a autenticidade dessas manifestações carismáticas. E a Igreja, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, já julgou, né? Já julgou e já ensina essa mesma doutrina desde sempre. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Subtum presidium confugimus sancta Dei genitrix. Nostras deprecationes nes despicias in necessitatibus nostris. Sed a periculis cunctis libera nos semper. Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Siga-nos nas redes sociais, seja sócio do nosso Clube do Ouvinte e ajude o nosso conteúdo a chegar mais longe. Obrigado pela companhia, reze por nós, Deus vos abençoe, salve Maria!